Eu sou psicóloga e hoje eu vou responder 10 perguntas muito comuns que são feitas para psicólogos. E eu nem vou me estender muito na introdução, vamos logo para o que importa. Primeira pergunta: meu ex é narcisista? E essa pergunta tem uma resposta com outra pergunta. Mas antes disso, eu vou dar uma resposta muito curta, que vai contradizer um pouco a noção que algumas pessoas têm sobre psicólogos. Diferentemente do que pensam, a gente não consegue ler mentes ou olhar assim nos olhos de uma pessoa e falar: é um psicopata, sabe? Um diagnóstico é um processo muito mais longo que isso, envolve muito mais do que uma descrição que alguém está fazendo sobre uma pessoa. Então a resposta curta seria, sei lá, mas eu acho essa pergunta muito interessante, porque ela entra em um lugar que a gente deve olhar. E o que acontece normalmente é que as pessoas olham conteúdos, vídeos de pessoas fazendo descrições de narcisistas, ou ela lê sobre sinais de narcisismo, e é como se naquele momento, algo que aquela pessoa viveu ganhasse um nome. Às vezes coisas que ela não conseguia dizer estão ali na frente dela. Ou até, por vezes, essa pessoa já se questionou se ela devia realmente se incomodar com algumas coisas que ela viveu. Se ela estava certa, se ela estava errada. E de repente surge um conteúdo que fala: isso foi o que você viveu. Dá uma certeza para aquelas perguntas que ela tinha. E até para contar para outras pessoas tem um peso diferente. Tem um peso diferente você dizer: aquela pessoa mentia para mim, e dizer: aquela pessoa era narcisista. É como se o que você pensasse fosse comprovado cientificamente, sabe? Até porque situações de manipulação, de abuso, geralmente deixam as pessoas com muitas questões. Se era culpa dela, se era verdade, se ela estava certa ou errada, se ela devia ter se afetado tanto assim, se aquilo devia mexer tanto com ela. Então, ter uma certeza é algo que dá um alívio imenso. Só que é bem perceptível que essas perguntas não levam para um lugar de uma solução, muitas vezes. Porque é verdade. A gente vai interpretar situações de acordo com o nosso filtro, a gente vai agir de acordo com o nosso filtro, a gente vai se afetar e reagir às coisas de formas diferentes. A mesma situação pode trazer reações, entendimentos, interpretações diferentes para diferentes pessoas. Então, para essa pergunta, eu tenho outra pergunta, que vai além da pergunta de por que é tão importante para você saber se essa pessoa tem esse diagnóstico ou não. Pense se a pessoa passasse, por esse diagnóstico e voltasse negativo, quer dizer, então, o que te afetou não é real, que você está errado e que não devia estar sentindo assim. Então, isso é completamente condicional de um diagnóstico. Mas, para além dessa pergunta, as situações que você viveu te afetaram e continuam te afetando? Pronto. Isso já é válido o suficiente. E para a segunda pergunta, uma muito comum: quem trai, trai de novo? Infelizmente, para essa pergunta também não vai ser uma resposta fechada. Vai ser um grande depende. A gente consegue observar alguns padrões em pessoas que traem. Não quer dizer que todo mundo que trai vai entrar dentro daquela caixinha, ou pessoas que tenham aqueles padrões vão trair. Mas existem alguns padrões que a gente observa, como uma evitação de querer resolver problemas. Então, notar que existe uma insatisfação no relacionamento, mas não querer resolver, não querer sentar para falar sobre os sentimentos, dizer o que está incomodando. Então, evitar conversas desse tipo, ou às vezes só soltar frustrações assim, mas sem querer resolver, só em momentos de muita raiva. Então, não conseguir sentar para conversar, encontrar uma solução. Se é algo que, depois de ter tentado, não existe uma solução, perceber que o relacionamento às vezes não é a melhor escolha. Então, pelo melhor das pessoas envolvidas no relacionamento terminar, aí existe de repente solução da traição. E algumas vezes existe uma impulsividade, Então, sentir uma emoção muito grande e achar que você precisa fazer algo imediatamente depois daquele sentimento. Então, pessoas com impulsividade muito grande, que não param para refletir sobre as consequências das suas ações. Mas é como eu disse, quer dizer que as pessoas que são assim vão trair? Não. Quer dizer que todas as pessoas que traem são assim? Não. São só alguns padrões comuns. E por que eu cito isso? Se a pessoa vai trair de novo ou não vai trair, depende muito da forma como ela encara aquilo e da forma como ela decide trabalhar com aquilo. Porque tem algumas pessoas que vão se eximir da responsabilidade, então vão dizer: eu traí, mas foi porque a situação, e não consegue se colocar como autor e responsável daquilo. Então, por que vai existir repetição nisso? Porque todo relacionamento vai gerar uma insatisfação. Todo relacionamento pode ter um momento ruim. Todo relacionamento vai gerar algum desconforto. Então, se a sua resposta para essas coisas for uma traição, você achou uma resposta válida para aquela situação, humor ou enfim, você vai repetir novamente. Além disso, tem outras respostas de uma pessoa que se prende muito na culpa, De ficar: eu sou uma pessoa péssima, eu sou aquilo, e não se responsabiliza, não consegue perceber o que estava acontecendo, o que ela poderia ter feito diferente, não consegue perceber o padrão de tudo, então não vai ter como mudar aquilo. E também tem as pessoas que verbalizam se arrepender, mas elas não se arrependem e vão repetir. E alguns cenários que acontecem, percebam que existem várias formas de lidar com aquilo.
Porque mesmo dentro desses cenários, podem ter pessoas que, mesmo evitando, encontrem outra forma também um pouco disfuncional de lidar com problemas em relacionamentos, que não seja traição. Então pode voltar a repetir ou pode não voltar a repetir. Também existe um caminho de pessoas que conseguem enxergar o porquê que elas fizeram aquilo, que querem trabalhar como fazer diferente se elas estiverem com a mesma emoção, na mesma situação, enfim, refletir a responsabilidade delas naquelas situações, que também podem voltar a não repetir. Mas o que a gente vê de tanta repetição de pessoas que traem, traindo de novo, normalmente acontecem por essas causas, porque a pessoa realmente não se responsabiliza por aquilo, não quer refletir sobre o que aconteceu, não quer procurar formas diferentes de agir ao encarar os problemas dentro de um relacionamento, ou até tem uma visão de que aquilo é correto. Então, a resposta dessa pergunta é depende. Terceira pergunta: o que significa quando uma pessoa acabou de terminar e já está namorando de novo uma semana ou em um curto intervalo de tempo? Isso vai significar o que significar para a vida da pessoa. Porque normalmente o que está por trás disso, da pessoa que está fazendo essa pergunta, é uma pessoa que não lidou da mesma forma com o término. Só que a gente nunca sabe o que realmente está se passando na vida da outra pessoa ou qual é o significado daquilo para a vida dela. Porque realmente, o que pode acontecer muitas vezes quando existe saída de um relacionamento para entrar em um novo, é que não existe um tempo para refletir sobre o seu relacionamento passado. E sobre como algumas coisas te afetaram, sobre coisas que você quer fazer diferente ou coisas que não ficaram muito bem resolvidas para você. E aí isso pode acabar passando para o próximo relacionamento. Mas pode não ser o caso. Tem casos também de pessoas que já estão lidando com o término dentro de um relacionamento, já estão bem resolvidas com aquilo enquanto ainda estão no relacionamento e só comunicam a decisão. Isso acontece também. E é interessante destacar que pessoas lidam com o luto de formas diferentes. Aí você pode perguntar, luto? Ninguém morreu. Não, luto, que eu digo aqui, é uma coisa que foi e que não volta mais, como um relacionamento. Se é um término definitivo que não vai voltar mais, a pessoa vai lidar com aquilo de uma forma diferente de você. Então, não necessariamente a interpretação que você teria da situação de, por exemplo, se você seguisse em frente em uma semana, quer dizer que você não superou a outra pessoa e que você está buscando essa pessoa em outra pessoa porque você não digeriu aquilo, vai significar a mesma coisa para outra pessoa. Essa pressa pode significar uma tentativa de não viver o luto, de pular esse sofrimento, ou buscar uma validação, se aquela pessoa se sente culpada de alguma forma sobre o término, enfim. Mas pode não significar isso. E cada pessoa tem uma forma diferente de lidar com as situações da vida e de digerir e de interpretar as situações e seguir em frente. A quarta pergunta é: por que a gente sente falta até de quem nos fez mal? E essa pergunta ela é normalmente associada a uma sensação de culpa muito grande, de perceber que aquela pessoa te fez mal e mesmo assim você sente falta, que é um sentimento que você só queria nutrir por pessoas que importam e te fazem bem. Mas não é exatamente assim. Por quê? O que acontece em um relacionamento com uma pessoa que te fez mal é que normalmente não existe só coisas ruins. Mesmo que a pessoa te trate mal o tempo inteiro, ainda assim podiam existir coisas positivas no relacionamento. Mesmo que elas fossem uma criação sua. Porque pode ser que aquela pessoa te trate mal, em algum momento você idealizou aquela pessoa e já pensou sobre o futuro com ela e projetou um futuro muito positivo. Então, mesmo que não fosse algo bom que estivesse acontecendo, você nutriu sentimentos bons. E o que acontece no relacionamento que você é muito maltratado, enfim, ele também vão ter esses momentos positivos, né? E o que acontece? Quando tem um momento positivo, um relacionamento que normalmente é muito desastre, eles ganham um peso muito maior. Porque, veja, você tá em um relacionamento com uma pessoa que te trata bem. E aí ela faz uma coisa pra te tratar bem. Você tá numa constante, você tá equilibrado. E é por isso que relacionamentos saudáveis tem tanta aquela sensação de paz e calma, porque você está acostumada com aquilo. Já em um relacionamento em que você é maltratado ou coisa assim, uma pessoa que te faz mal, você tá aqui, no sofrimento, passando raiva, ansiedade, insegurança. Acontece uma coisa boa, você salta. Então suas emoções finalmente vão pra cima, felicidade. Então elas ganham um destaque muito maior. E é como se você esperasse por aquilo. Então isso vai ter um peso muito grande. Na hora que você terminar, você se afastar daquela pessoa, esses momentos bons, você vai lembrar daqueles sentimentos bons e que foram muito intensos devido à situação caótica que você estava vivendo. Isso não precisa te gerar uma culpa, é só uma resposta a um ciclo muito disfuncional que você estava vivendo. Não é que você está sentindo vontade de retornar àquele ciclo. É porque você teve um sentimento muito específico, muito intenso, que vai te marcar de alguma forma. E isso é parte do ciclo que você estava vivendo. Não necessariamente que você é uma pessoa quebrada, que nunca vai encontrar um relacionamento funcional, enfim, que você não pode sentir falta daquela pessoa, de momentos. É normal, faz parte do processo também. A quinta pergunta é: dá para mudar uma pessoa?
E vai ser muito chato responder com depende de novo? Desculpa, mas depende também para essa pergunta. Porque vai depender do que você está esperando, como você vai comunicar isso e principalmente da outra pessoa. E vamos por partes. Por exemplo, do que você está esperando. Se a mudança que você espera é algo, por exemplo, ao invés de colocar o copo nesse armário, coloque nesse outro por essa razão, é mais simples. É uma mudança mais visível e mais fácil que normalmente não vai atingir uma interpretação que a pessoa tem sobre a identidade dela. Mas se, por exemplo, e esse vai ser o exemplo que eu vou usar para toda essa situação, você quer comentar com alguém que a forma dela de falar com você é grosseira, e você não gosta disso, isso vai ser mais difícil, porque depende de muitos fatores. Começando pela forma que você fala. Quando você fala para uma pessoa, você é grosseiro, eu já te digo que isso vai render uma briga, porque já vai puxar uma muralha de defesa da pessoa, porque você está falando da pessoa dela. E aí vai gerar uma sensação em você de, não, só estou falando sobre como eu estou me sentindo. E parece que a outra pessoa não entende. Só que você não está falando sobre como você está se sentindo. Você está falando sobre a interpretação sua. Se você estivesse falando sobre como você está se sentindo, você diria, olha, eu estou triste porque você falou aquilo pra mim. Ou você falou daquela forma comigo. Aí você já disse como você está se sentindo. E traz menos uma sensação de ser um ataque pessoal. E mais uma comunicação sobre seus sentimentos. Só que quer dizer que se você falar dessa forma, isso vai trazer uma mudança da pessoa, que a pessoa vai receber isso muito bem? Não. Porque a gente vai pra outra parte. Que é a outra pessoa. Vai depender de como a pessoa recebe aquilo. Será que essa pessoa ela é boa lidando com críticas? Que ela consegue realmente examinar que ela foi grossa com as pessoas, que isso afetou o relacionamento dela, que isso está afetando o relacionamento atual dela? Será que ela consegue examinar isso nela? Ou se isso vai ser recebido como um ataque pessoal, a pessoa que ela é? Porque se de repente ela entende ser grosseira como quem ela é, como a forma dela de se comunicar com o mundo, como uma coisa até, por vezes, da identidade, isso vai ser visto e interpretado como um ataque pessoal. Então é como se eu estivesse dizendo para ela, mude quem você é. Se for recebido dessa forma, é bem complicado, já vai virar uma coisa bem sensível. Mas a questão da pessoa mudar vai depender muito mais de coisas que fogem do seu controle. Apesar de que a gente pode conversar sobre comunicação, falar de uma forma clara, de falar de uma forma que não vai machucar tanto, se a pessoa vai mudar ou não, muitas vezes depende muito mais dela. Então por isso eu acho interessante focar em outro ponto. Ao invés de conversar com a pessoa, já com aquela expectativa de que aquela pessoa vai mudar, pense que ao conversar com alguém sobre uma coisa que te incomodou, você, na verdade, precisa fazer isso por você. Você identificou uma coisa que te incomoda e está colocando o seu limite. Está falando sobre seus sentimentos e levando isso como algo importante. Você está identificando uma coisa que talvez você não queira viver pelo resto da sua vida. E isso é a parte importante. Porque se a única coisa que importar for eu quero que a outra pessoa mude, porque eu falei, isso aqui vai gerar muita frustração. Porque como as pessoas escolhem viver, ou enfim, não é muito sobre a gente, ou sobre o que a gente quer para outra pessoa. Vai muito mais de como ela vê a vida dela e o que ela quer para a vida dela. E perceber que mesmo se a pessoa notar que ela precisa mudar algo, se ela notou as consequências, aquilo vai ser devagar, né? Não é tão simples quanto trocar um copo de armário. É algo que a pessoa provavelmente passou anos cultivando, sendo daquela forma. É um padrão que faz sentido para a vida dela, que faz sentido para a pessoa que ela é, que tem um motivo para existir, né? Então, mesmo que a pessoa queira mudar, já recomendo não nutrir expectativas de que vai acontecer do dia para a noite. Provavelmente você vai se frustrar com isso novamente, vai se incomodar com isso novamente e vai demorar um pouco para notar essa mudança. Sexta pergunta. Como saber se meu relacionamento está me fazendo mal? Eu acho que a resposta dessa pergunta depende muito mais de você, porque só a gente sabe realmente até onde a gente quer tolerar e o que faz sentido pra gente tolerar. Só que tem algumas coisas que eu acho interessante destacar, mesmo essa pergunta dependendo de caso a caso, tem umas coisas ainda que vale a pena falar sobre. E uma coisa que eu não posso deixar passar, qualquer tipo de violência física, emocional, de receber insultos, humilhação pública, nunca deve ser tolerado. E eu sei que agora muitas pessoas vão achar que eu estou falando apenas com mulheres, né? Porque muitas mulheres morrem por causa disso. Existe uma educação que faz com que situações de homens serem os violentadores ser muito mais comum. E também porque, né, existe uma dinâmica de força que muitas vezes os homens vencem porque biologicamente eles são mais fortes normalmente. Mas eu não estou apenas falando com mulheres. O mesmo vale para homens. Um erro muito grande nosso é acreditar que a violência só deve ser levada a sério quando resulta na morte de alguém, quando resulta em um acidente, quando resulta em algo grave. E não é bem assim. Por causa disso, muitas pessoas acabam deixando passar agressões leves, né? Levar um tapinha, uma ameaça com um murro na parede, vão deixando passar. Só que é uma coisa interessante a se ter na cabeça, é que relacionamento que existe violência, mesmo que não seja uma violência que esteja te pondo em risco direto de vida ou alguma coisa assim,
tem por trás uma pessoa que não está te respeitando, não está respeitando a sua integridade física, a sua integridade emocional, não está se mostrando como uma pessoa que te admira, que quer cuidar de você da forma que você merece. E fora isso, existem alguns sinais que vale a pena você observar quando você está se fazendo essa pergunta. De será que meu relacionamento está me fazendo mal? Perceber suas emoções sobre aquele relacionamento. Esse relacionamento é um relacionamento que está trazendo muita ansiedade, muita insegurança, irritabilidade. É algo do relacionamento que você começou a experimentar agora, essa instabilidade? Porque assim, relacionamentos vão te trazer sentimentos ruins também, né? Emoções negativas ou enfim. Mas é uma coisa que está sendo frequente na sua vida e agora você olha para esse relacionamento e você identifica como uma coisa que está te trazendo mais mal do que coisas boas, que está até te destruindo por dentro, é uma coisa importante a se observar e você chegar na resposta. Isso é uma coisa que vale a pena para você, que faz sentido para você, certo? Porque ninguém vai conseguir te entregar essa resposta sobre o que você quer para sua vida. Outras coisas são interessantes de observar. Seus limites pessoais estão sendo respeitados ou eles estão sendo constantemente invadidos? Você traz um limite muito sensível para você e constantemente esse limite ele é ultrapassado? Você consegue ser quem você é nesse relacionamento? E isso não necessariamente vem porque uma pessoa está te podando, mas algumas vezes acontece uma diferença entre valores, entre personalidades muito fortes que às vezes você sente que para continuar no relacionamento você tem que desistir da sua identidade. E novamente se pergunte se isso é algo importante para você. Se sentir como a pessoa que você é importante para você. Vocês estão conseguindo resolver os seus problemas, né? Porque todo relacionamento vai ter um problema. Vocês estão conseguindo conversar? Você está conseguindo se sentir aliviada, em paz quando conversa, se sentir ouvida, acolhida? Ou não? Parece que todos os problemas estão sendo jogados para debaixo do tapete, continuam, e nada é resolvido. Você se sente constantemente estressada, como se o relacionamento já tivesse perdido o sentido para você, tivesse virado um fardo, uma coisa que não se resolve. Então tem coisas para se observar que só você vai ser capaz de dizer se está te fazendo mal ou não. Porque no fundo, só você sabe o que realmente você quer para sua vida, o que te faz mal e o que faz sentido para como você se enxerga no futuro, o tipo de vida que você quer ter. É uma pergunta que a resposta tem que vir de muita autoanálise. Sétima pergunta, porque eu sempre acabo me apaixonando por pessoas que não me querem. Normalmente, é aquele padrãozinho de pessoas que foram programadas para acreditar e para se sentir assim familiarizadas com um amor que precisa ser conquistado. Quando, por exemplo, você sente que precisa conquistar um carinho dos seus pais, de, por exemplo, você precisa ter um desempenho espetacular para que seus pais consigam falar parabéns. Eu tenho orgulho de ter você como um filho ou como uma filha, ou enfim. E isso só acontece nesses momentos. Parece que em momentos em que você só é você, você não é reconhecida. Só naqueles breves momentos você sente aquele pingo de amor. E obviamente não precisa vir desse lugar, né? Mas existe uma noção, uma familiaridade com esse amor sendo algo que você precisa fazer algo para conquistar. Então, quando o amor chega de uma maneira fácil, é uma pessoa que não necessariamente idealiza, né? Mas olha para os seus pontos positivos, olha para a pessoa que você é e sente admiração, e expressa admiração. É uma pessoa estável, não traz a sensação de amor, não traz aquela ansiedade, aquela necessidade de conquistar, de se provar como suficiente, como você tem feito toda a sua vida. Você precisa de alguém que seja difícil, você precisa conquistar, que você precisa provar que você vale a pena, porque se aquela pessoa é difícil e ela te aceita, então quer dizer que você merece, que você é boa, que você é bom. A questão é que você ainda não conseguiu encontrar paz com a pessoa que você é, com a pessoa que merece amor, como qualquer um. Independentemente de precisar conquistar isso, de ser uma pessoa extraordinária, ou uma pessoa que nunca erra, uma pessoa perfeita, porque ninguém é. E aí você sente que está sempre tentando conquistar usando aquela máscara e você não pode fugir um pouquinho e mostrar um pouco da pessoa que você é, porque senão o amor vai embora. E é essa emoção de ansiedade, de querer prender algo que é inconstante, você associou isso com amor, não com aquele amor estável, com o amor que você se sente em paz, com quem você é estável, confortável. Não. Você associa amor com algo que nem é amor direito. É mais uma luta por ele, para chegar até ele. Essa é a resposta mais filosófica, confesso. Mas reflita sobre o que significa para você conseguir uma pessoa que não te quer. E como você reage com uma pessoa que não te idealiza, só olha para a pessoa que você é e admira. O que isso traz para você? Que emoção isso te traz? Que na verdade é um confortinho
que você não está acostumado. Oitava pergunta: existe a pessoa certa? Não. A resposta curta é essa. Eu não tenho mais como enrolar, porque é um não. É claro que vão existir pessoas que você vai ter uma identificação muito forte, que você vai compartilhar muitos valores, que é uma pessoa que você nota um sentido, que ela se encaixa na vida que você imaginou para si mesmo. Enfim, de alguma forma despertou esse sentimento, que é a pessoa certa para você, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Você perceber como se fosse isso. Mas, algumas vezes, essa pessoa certa acaba alimentando uma idealização. Você idealiza, você quer que aquela pessoa seja a pessoa certa e que tenha todos os atributos que você imaginou. Aí, algumas vezes, isso vai ser um pouco negativo, né? Até a pessoa mais certa para você, que se alinha em tudo, vai ter diferença, vai ter valores diferentes, vai ter formas diferentes de tratar problemas. Então, tem pessoas que juntas têm mais conflitos, menos conflitos, ou enfim. Mas qualquer relacionamento vai ter esse momento de diferença, de uma coisa que você precisa lidar, de algum problema. E se você entende que a pessoa certa é uma pessoa que você não tem problema, que você vai se identificar em tudo, que não vai gerar nenhum tipo de conflito, na verdade você não está esperando a pessoa certa. Você está esperando um sonho, uma idealização que não é um relacionamento real. A pessoa certa, um relacionamento certo, um relacionamento saudável, vai te gerar esse sentimento, mas também vai exigir disposição para que vocês continuamente sejam a pessoa certa um para o outro. Vai exigir comunicação, esforço, disposição para continuar, mesmo diante de dificuldades. As pessoas certas se constroem todos os dias de um relacionamento. Ai, gente, é muito poético, né? O amor é muito poético. Nona pergunta: por que eu sinto ciúmes do passado da pessoa que eu estou me relacionando? E esse ciúme muitas vezes nasce de uma insegurança sobre o seu próprio valor. Então é como se a ideia, imaginar que a pessoa que você está com já teve experiências que foram significativas, que trouxeram felicidade para a vida dela, tiveram alguma importância na vida dela, pode desencadear uma reação de começar a pensar que você não está à altura. Então, esse medo em relação ao passado, ele muitas vezes está ligado a essa sensação de que você não vai conseguir ser bom o suficiente, que você não vai conseguir atender todas as expectativas de uma relação. E vamos começar explorando algumas coisas. Por exemplo, um desejo de ser único, né? Algumas pessoas nutrem essa idealização sobre o amor verdadeiro, que tem que ser um amor único, um amor que nunca foi vivido antes. Então, quando você descobre o passado de uma pessoa, é como se essa sua visão fosse destruída. E também, esse desejo de ser único para pessoas mais ansiosas, nasce realmente de uma ansiedade, de pensar que essa pessoa que você está com já viveu experiências passadas, então pode nascer aquela sensação de que a conexão não é única, que a conexão não é sólida, porque aquela pessoa também já teve esse mesmo sentimento por outra pessoa e pode voltar, enfim, pensamentos ansiosos que vão desencadeando disso. Um medo de ser substituído, uma carência emocional, uma percepção distorcida do passado de, por exemplo, idealizar a outra pessoa, idealizar o relacionamento que eles tiveram, ficar focando em coisas muito idealizadas, começar a se comparar com uma coisa que é completamente irrealista e não conseguir se frustrar porque você não consegue atender essa idealização. Além disso, falta de percepção da totalidade, né? De perceber o relacionamento que está acontecendo agora, as coisas positivas que estão acontecendo agora e conseguir enxergar um quadro maior para além desses ciúmes. E também tem outras coisas que vale a pena levar em consideração, né? Será que essa pessoa que está tendo ciúmes do passado já tem um histórico de traição que pode estar se arrastando para esse relacionamento? Então a pessoa carrega insegurança ainda do fato de ter sido traída. Será que existe realmente uma confiança sólida nesse relacionamento atual? Porque um relacionamento que é marcado assim por insegurança, dificuldade de comunicação, desconfianças, pode trazer mais esses sentimentos à tona. Então esse ciúme do passado acaba surgindo como uma forma de colocar para fora uma insatisfação mais profunda sobre o relacionamento. Mas o que acontece é que muitas vezes esse ciúme do passado, ele é muito uma insegurança interna, mas pode não ser. Pode ser que você tenha evidências sólidas de que tem alguma coisa acontecendo que está te gerando insegurança. A gente nunca sabe, mas muitas vezes o quadro é de uma insegurança interna profunda, de uma não percepção do próprio valor. Então é importante entender de onde está vindo esse sentimento e trabalhar nele. A 10ª pergunta é: como saber se eu estou carente ou se eu estou realmente gostando da pessoa? E essa resposta é muito complicada porque as duas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo. Você pode estar carente e gostando de uma pessoa, ou só carente e não gosta da pessoa, e gosta da pessoa e não tá carente. Eu vou diferenciar as duas coisas. O sentimento de carência, ele nasce de uma necessidade muito intensa de
receber algum tipo de afeto, algum tipo de validação, de atenção, você quer muito aquilo, suprir aquele vazio, aquela insegurança que você tem, aquela falta de suporte emocional. Então, quando a pessoa está carente emocionalmente, essa necessidade de se sentir validado, de querer afeto, ela pode se confundir muito com estar gostando de alguém. Só que a carência, ela é muito mais sobre essa tentativa de suprir essas emoções do que realmente sobre a outra pessoa. O foco está muito mais em suprir o vazio do que essa pessoa. Eu gosto dela. Porque aí começa um pouco de uma diferença. Quando você gosta de alguém, o foco tá na outra pessoa. Aquele desejo de querer uma conexão com aquela pessoa que você gosta de estar perto, por causa da pessoa que ela é. O amor, ele não vai ser só sobre querer preencher um vazio emocional. Ele vem de um local muito menos autocentrado. Ele vem da necessidade de querer ver o outro bem, respeitar a sua individualidade. Então, gostar de alguém acaba sendo muito mais equilibrado, muito mais saudável. Não depende de uma necessidade tão grande de receber atenção o tempo inteiro, afeto o tempo inteiro, validação o tempo inteiro. Como eu disse, você pode se sentir carente e gostar de alguém. E quando essas duas coisas se misturam, você pode cobrir esse relacionamento com diversas demandas que muitas vezes são uma tentativa de preencher um vazio que outra pessoa não vai ser capaz de preencher. Então, uma atenção 24 horas, validação 24 horas, satisfação 24 horas, porque você está tentando preencher um buraquinho. E uma coisa sempre muito importante para se perguntar sobre estar em um relacionamento é: você está super motivada para estar naquela relação por um desejo apenas de agradar a si mesmo, de suprir suas carências, de ter aqueles sentimentos positivos, de que a pessoa seja capaz de ser aquilo que acaba com todas as suas preocupações? Ou você está no relacionamento com aquela pessoa também porque você quer fazê-la feliz? Se você quer fazê-la feliz, você respeita a individualidade, você respeita que ela não vai cumprir todos os papéis da sua vida, que você também precisa fazer isso por você, que você também precisa se cuidar dentro de um relacionamento. Olhe muito bem para suas motivações agora. Enfim, eu fico por aqui e eu espero que de alguma forma isso tenha respondido algumas dúvidas que você estava mantendo. E se tiver mais perguntas, pode comentar, porque vai que eu faço uma continuação do vídeo, nunca se sabe.